O dodecaedro romano é notável e incomum porque existem pouco mais de 100 exemplares conhecidos. Em um campo tranquilo na Inglaterra, arqueólogos descobriram algo que não deveria estar ali: um dodecaedro romano. Um objeto de bronze de 12 lados, envolto em mistério por quase 2000 anos. A descoberta de Norton Disney reacendeu o debate, mas desta vez com uma reviravolta. A inteligência artificial decodificou o propósito do objeto, e a resposta é muito pior do que qualquer um imaginava. O que antes parecia uma bugiganga inofensiva pode ter sido uma ferramenta de guerra psicológica projetada para controlar mentes em vez de medir plantações. Mas antes de revelarmos o que a IA descobriu, por que essa única descoberta muda tudo o que pensávamos saber sobre as intenções de Roma? A descoberta que mudou tudo. Quando a notícia se espalhou em junho de 2023, de que um grupo de arqueólogos amadores escavando no interior da Inglaterra havia desenterrado algo inesperado, a maioria das pessoas não deu atenção à história. Mas para aqueles que conhecem o mistério do dodecaedro romano, a descoberta em Norton Disney não era apenas mais um artefato, era a descoberta que mudou tudo. A escavação em si não era um projeto governamental chamativo, com equipamentos de alta tecnologia e câmeras de Hollywood. Era um grupo de voluntários com paz na terra, trabalhando sob a bandeira do grupo de História e Arqueologia Norton Disney. E, no entanto, o que eles retiraram do solo era diferente de tudo que a Grã-Bretanha já tinha visto. Um dodecaedro romano perfeitamente intacto, com cerca de 8 centímetros de altura, pesando pouco menos de 245 gramas, e com cada detalhe tão nítido que parecia ter sido colocado ali ontem. Foi esse estado impecável que deixou os arqueólogos perplexos. Porque normalmente, quando esses objetos são encontrados, estão corroídos, amassados ou com partes faltando. Eles circularam, foram jogados em leitos de rios ou retirados de tesouros saqueados. Mas esta não foi perdida por descuido. Foi enterrada deliberadamente. E o contexto a torna ainda mais estranha. O dodecaedro foi encontrado dentro do que antes era uma pedreira romana, aterrada durante o século IV. Ao redor dele, havia fragmentos de cerâmica exatamente da mesma época, o que confirma a datação precisa. Além disso, bem ao lado do dodecaedro, havia uma pequena estatueta, algo claramente ligado a rituais ou religião. Essa combinação, o dodecaedro, a estatueta e a cerâmica, cria o que os arqueólogos chamam de contexto arqueológico perfeito. Em outras palavras, não se trata de uma descoberta aleatória, mas sim de um retrato de um momento específico. Um momento que os romanos queriam que víssemos, ou talvez não quisessem que víssemos de todo. Richard Parker, um dos principais arqueólogos, chegou a afirmar que o dodecaedro de Norton Disney é provavelmente o exemplo mais importante já encontrado na Grã-Bretanha. E ele não está exagerando. Não só é o maior dodecaedro romano já descoberto no Reino Unido, como também é o primeiro encontrado na região central da Inglaterra. Isso pode parecer um pequeno detalhe geográfico, mas para a Grã-Bretanha romana, representa uma mudança radical. Até então, os dodecaedros eram encontrados principalmente perto das fronteiras, espalhados pela Europa, sem um padrão claro. Mas este enterrado no coração da Inglaterra sugere que algo mais intencional estava em jogo. Então, por que isso importa? Porque se você alinhar o dodecaedro Norton Disney ao lado dos outros encontrados por toda a Europa, verá imediatamente a diferença. Os outros estão danificados, fragmentados e muitas vezes impossíveis de situar em um único contexto. Elas nos contam parte de uma história, como peças de um quebra-cabeça de caixas diferentes. Mas Norton Disney é a primeira vez que temos a imagem completa intacta, exatamente como foi deixada há quase 1700 anos. E isso levanta questões inquietantes. Por que esse objeto tão cuidadosamente trabalhado e de estranha geometria foi colocado na terra como um segredo? Por que foi enterrado ao lado de uma estatueta,
como se os dois estivessem destinados a funcionar juntos. E por que depois de décadas de debate castiçal, instrumento de medição, brinquedo infantil, essa descoberta nos obriga a repensar todas essas explicações? Porque eis a questão. Esse dano não foi aleatório. Esse estado impecável não foi um acidente. E quando os pesquisadores decidiram alimentar a inteligência artificial com os dados de todos os 130 dodecaedros conhecidos, incluindo o Norton Disney, o padrão que emergiu não foi apenas surpreendente, mas perturbador. A questão, então, é qual propósito oculto os romanos atribuíram a esses misteriosos objetos de 12 lados, e por que a resposta daí torna o mistério do dodecaedro romano muito mais complexo do que imaginávamos. Os padrões de engano, revelados pela IM. Quando os arqueólogos inseriram os detalhes de todos os dodecaedros romanos conhecidos na inteligência artificial no início deste ano, eles não esperavam resultados tão surpreendentes. O objetivo era simples verificar se a IA conseguiria identificar padrões que os humanos haviam deixado passar. Afinal, tivemos quase 2 séculos de especulação de castiçais a utensílios para tricô sem nada que comprovasse. Mas o que a IA revelou foi uma história que nenhum livro didático jamais ousara contar. Uma história que transforma o mistério em algo mais do que apenas clickbait. A inteligência artificial começou mapeando todos os 130 espécimes confirmados. Isso inclui todos os dodecaedros já encontrados na Europa. E imediatamente o mapa revelou algo inegável. Cada objeto estava concentrado nas províncias do noroeste do Império Britânia, Gália, Germânia. As áreas em que os romanos nunca confiaram totalmente, onde rebeliões celtas e gaulesas fervilhavam há séculos. E a ausência era igualmente gritante. Nenhum dodecaedro jamais foi encontrado na própria Roma ou na Itália, ou mesmo nas províncias centrais leais ao regime. Pense nisso. Se fosse realmente uma ferramenta inofensiva, não estaria sendo usada em todos os lugares. Por que mantê-las longe do coração do império, enquanto inundam a fronteira com elas? A não parou por aí. Ela percebeu algo ainda mais estranho. Esses objetos são feitos de bronze. Um metal caro controlado e reservado para aplicações sérias. Se os dodecaedros fossem brinquedos ou ferramentas de tricô, por que gastar bronze caro quando materiais mais baratos como madeira ou argila funcionariam igualmente bem? A IAA sinalizou essa discrepância como um sinal de alerta. Alto investimento, nenhuma função prática. Algo não fazia sentido. E aqui está o ponto crucial. Os romanos eram mestres da engenharia de precisão. Seus aquedutos ainda estão de pé. Seu equipamento militar era padronizado ao milímetro. E seus registros escritos documentavam tudo desde movimentações de tropas até reparos de esgoto. No entanto, os dodecaedros não apresentam nenhuma padronização. Cada um é ligeiramente diferente em tamanho, localização dos orifícios e formato. É como se fossem intencionalmente variados, quase personalizados. E apesar da obsessão de Roma com registros, não há uma única menção a dodecaedros em nenhum texto romano. Nada. Zero. Nem mesmo uma linha passageira. A IA sinalizou esse silêncio como o que as agências de inteligência hoje chamariam de omissão deliberada. Quando algo é tão difundido e custa tanto para produzir, e ainda assim não deixa vestígios nos arquivos, a ausência se torna uma forma de evidência. A IA também analisou casos atípicos. Entre as centenas de descobertas, uma se destacou. Um objeto de 20 lados, um icosaedro, descoberto na França. Essa foi a prova definitiva. Porque se o dodecaedro fosse realmente um instrumento de medição, por que mudar para uma forma completamente diferente com 20 lados? Aquele icosaedro isolado destruiu todas as explicações práticas. Isso fez com que o padrão parecesse menos com ferramentas espalhadas por agricultores e mais com marcadores em um experimento controlado.
cada um carregando um significado que ia além de sua geometria. E quando a IA compilou tudo isso, a concentração na fronteira, o material caro, a falta de padronização, o silêncio completo no registro e aquele icosaedro rebelde, a conclusão não foi que estávamos diante de ferramentas. O que descobrimos foi que estávamos diante de uma rede. Um sistema de objetos espalhados em territórios rebeldes projetado não para plantações ou velas, mas para exercer influência. Foi aí que a percepção da IA se mostrou mais impactante. Não se tratava apenas de mapear localizações. Reconhecia a dispersão estratégica como aquilo que os analistas modernos chamariam de implantação psicológica. Roma não espalhou esses dodecaedros por toda parte. Eles as plantavam especificamente em comunidades que desejavam pacificar, confundir ou controlar. Imagine o efeito. Formas geométricas estranhas e perfeitas surgindo em rituais locais, ligadas a estatuetas enterradas em fossas sagradas. Os celtas e gauleses os teriam visto como objetos de poder, talvez até divinos. Roma não precisava explicar o que eram. O próprio mistério era a arma. E isso não soa estranhamente familiar. Governos hoje falam sobre controle narrativo, sobre plantar símbolos, sobre fazer as pessoas acreditarem em algo sem nunca dizer isso explicitamente. Mas Roma pode ter feito isso há quase 2000 anos, usando esses dodecaedros como ferramentas de manipulação, não de medição. Pense nisso. Por que mais alguém fabricaria objetos tão precisos e caros, os espalharia apenas onde a rebeldia era comum e jamais os registraria por escrito? O modelo da IA explicava isso perfeitamente. O dodecaedro não era uma ferramenta para as mãos, era uma ferramenta para a mente. E foi aí que a teoria deixou de ser uma especulação inofensiva para se tornar algo muito mais sombrio. Porque se esses objetos de 12 lados não eram apenas decoração, mas armas psicológicas, então o mistério do dodecaedro romano vai além do artesanato antigo. A história trata de como Roma criou novas maneiras de controlar a sociedade centenas de anos antes mesmo de se pensar em serviços de inteligência modernos. Então, quando você olha para aquela descoberta da Norton Disney, intocada no solo, ao lado de uma estatueta, de repente parece menos um acidente arqueológico e mais uma semente plantada. Uma semente de influência enterrada em território inimigo, destinada a moldar as mentes de um povo que Roma jamais conseguiria conquistar completamente. Mas eis a reviravolta. A IA não apenas revelou onde esses objetos foram encontrados, como também descobriu um padrão de manipulação psicológica que deixaria as agências de inteligência modernas com inveja. O que nos leva à questão principal. Se os dodecaedros eram usados como ferramentas de controle em Roma, o que eles supostamente deveriam levar as pessoas a pensar? A teoria da guerra psicológica. Controle através da confusão. Se a IA estivesse certa e esses objetos não fossem ferramentas agrícolas ou auxiliares de tricô, mas armas de influência como exatamente se usa uma forma de bronze de 12 lados para controlar pessoas. A resposta é perturbadora. Os romanos podem ter estado a executar o que hoje chamaríamos de protocolo de confusão deliberada. A genialidade não estava em explicar o objeto, mas sim em não o explicar de todo. Imagine ser um aldeão na Britânia romana já desconfiado dos soldados que marcham por suas terras. Então lhe mostram um dodecaedro simétrico fundido em bronze caro com estranhos buracos recortados em suas laterais. Ninguém lhe diz o que é. Você fica livre para criar seu próprio significado. Essa incerteza é poder, porque as pessoas temem o que não conseguem definir. E os romanos sabiam como usar esse medo como arma. A geometria sagrada tinha grande importância na cultura romana e na superstição celta. O dodecaedro é um sólido platônico associado à ordem cósmica e aos céus. Para os celtas que já acreditavam em padrões e ciclos,
Este teria parecido um objeto de outro mundo. A geometria já era intimidante o suficiente, mas vinda de Roma, respaldada pela autoridade imperial, tornou-se um sinal de que Roma podia manipular até mesmo os mistérios do universo. A genialidade estava na camuflagem. À primeira vista parecia inofensivo. Alguns pensaram que era uma ferramenta, outros um dado, outros decorativos. Mas quanto mais palpites se davam, mais a confusão aumentava. E nessa confusão, Roma mantinha o controle. Não era preciso uma função clara. O próprio mistério funcionava como uma cunha, lembrando as pessoas que Roma sabia algo que elas desconheciam. O bronze intensificava o efeito. Isso não era barato. Os agricultores não fabricavam isso em casa. O bronze representava valor e poder. Exibir uma dessas peças diante de um povo conquistado sinalizava superioridade. Roma podia desperdiçar bronze em algo que você nem sequer conseguia nomear. Esse desequilíbrio por si só era intimidante. E então, há o que os arqueólogos continuam encontrando dodecaedros enterrados com tesouros de moedas. As moedas eram essenciais para a sobrevivência. Enterrar alguém com riquezas sugere que isso lhe conferia poder protetor. Talvez as pessoas pensassem que era um amuleto. Talvez Roma tenha cultivado essa crença. De qualquer forma, os próprios habitantes locais começaram a proteger a arma psicológica de Roma, perpetuando a confusão por séculos. Começa a aparecer uma versão antiga de operações psicológicas. Hoje a propaganda inunda as regiões, não para informar, mas para desestabilizar. O dodecaedro funcionava da mesma maneira. Espalhados apenas em regiões de fronteira, eles não mediam campos. Mediam lealdade, moldavam a percepção e plantavam símbolos de domínio sem explicação. E o silêncio nos registros. Os romanos documentavam tudo, mas não há uma única menção ao dodecaedro. Por que segurança operacional? Se fosse uma tática controlada, não haveria instruções escritas. Você mantém isso fora dos registros. Deixa o objeto falar por si só. Essa ausência não foi um descuido, era uma estratégia. Até mesmo as chamadas anomalias se encaixavam como o icosaedro rebelde na França. 20 lados em vez de 12. A princípio parece um erro, mas a IAU sinalizou como evidência de variação. Talvez Roma estivesse testando quais designs provocavam reações mais fortes. Não foi um trabalho mal feito. Foi experimentação. E não ignore as estatuetas. Vários dodecaedros, incluindo o de Norton Disney, foram encontrados ao lado de pequenas figuras de divindades. Isso não é coincidência. Sugere que eles não eram figuras isoladas. Em conjunto com símbolos de poder, pareciam divinos. Para um morador local, ver uma estranha peça geométrica de bronze ao lado de uma divindade só aumentaria a aura de mistério. E isso não se limitava à Grã-Bretanha ou à Gália. Dodecaedros de ouro foram encontrados ao longo das rotas da Rota da Seda. Isso amplia a teoria para o âmbito global. Roma pode ter exportado essa tática muito além de suas fronteiras. A confusão como ferramenta do império. Recuando um pouco, o mistério não se resume a ferramentas perdidas. Aparenta ser uma das primeiras operações psicológicas da história. Mistério, geometria, materiais caros, combinações religiosas e silêncio estratégico. Tudo arquitetado para manter as populações em desequilíbrio. Para intimidar sem desembainhar uma única espada. E funcionou. 2000 anos depois, ainda estamos debatendo o que eram. A confusão sobreviveu ao império. Se isso não é uma guerra psicológica bem-sucedida, o que seria? Mas a parte mais perturbadora não é o que os objetos fizeram depois. É o quão bem o engano perdurou. O que nos leva a uma pergunta ainda mais difícil. Se Roma conseguiu conduzir uma campanha tão eficaz, ainda estamos presos a ela hoje. Que símbolos ocultos estão nos moldando neste exato momento sem que sequer percebamos? A verdade sombria, o maior engano de Roma. Se tudo isso soa como guerra psicológica, é porque era mesmo. E aqui está a parte que torna tudo ainda mais perturbador. Os romanos não deixaram para trás apenas um artefato. Eles construíram o maior enigma não resolvido da arqueologia de propósito. Pense nisso. Por quase 2000 anos, alguns dos estudiosos mais brilhantes do planeta
Observaram esses objetos e lançaram todas as teorias imagináveis. Medidores de colheitas, dados castiçais, ferramentas de tricô. E, no entanto, ninguém consegue chegar a um consenso. Isso não é fracasso. Isso é sucesso. Porque Roma queria que a confusão durasse. O próprio mistério era o mecanismo. 2 milênios depois, ainda estamos em busca de respostas. Ainda conferimos poder ao dodecaedro, cada vez que discutimos sobre o que ele poderia ser. Se isso não é a marca de uma operação psicológica perfeita, então o que é? E a dimensão dessa ilusão é impressionante. Mais de 130 dodecaedros foram descobertos por toda a Europa, espalhados pela Grã-Bretanha, Gália, Alemanha e até mesmo Suíça. Nenhum deles é mencionado em registros romanos. Esse silêncio não é um descuido. É controle. Roma escrevia sobre tudo. Estradas, impostos, colheitas, até receitas de vinho. Mas isso ficou de fora. Por quê? Porque o mistério é mais eficaz quando não tem explicação oficial. Ao reter a documentação, Roma garantiu que ninguém jamais pudesse descobrir a verdade. A descoberta de Norton Disney é o que quebra esse silêncio. O contexto era perfeito demais. Um dodecaedro deliberadamente enterrado com cerâmica e uma estatueta bem no coração da região central da Inglaterra. Foi a primeira vez que os arqueólogos puderam provar que não se tratava de uma perda aleatória. Era um enterro planejado como uma mensagem selada na terra. E quando a IA alinhou essas evidências com as outras descobertas, o padrão revelou uma grande farsa. Não se tratava de um objeto comum que de alguma forma havia desaparecido dos registros. Era Roma semeando a confusão como uma semente e deixando-a crescer por séculos. E depois de ver isso, você começa a notar outros objetos misteriosos na arqueologia romana. Ferramentas sem função conhecida. Dispositivos com formas muito deliberadas para serem acidentais, mas nunca explicadas nos textos. Quantos desses eram instrumentos genuínos e quantos eram adereços no mesmo teatro psicológico? Seriam os dodecaedros apenas uma parte de um plano muito maior de intimidação e influência? É aqui que as implicações se tornam sombrias. Porque isso reformula tudo o que sabemos sobre os métodos imperiais romanos. Fomos ensinados a ver a conquista romana como legiões, estradas e aquedutos. Mas e se algumas de suas maiores vitórias não tivessem sido conquistadas em campos de batalha ou na política, mas na mente das pessoas? E se objetos como o dodecaedro tivessem sido projetados para desestabilizar e desorientar as populações conquistadas antes mesmo de uma única espada ser desembainhada? Isso significa que a verdadeira capacidade tecnológica de Roma não se limitava à engenharia de concreto ou à construção de arcos. Tratava-se de manipular a percepção de governar um império com base na guerra da informação. E é aqui que a questão se torna muito pessoal, porque o mesmo truque ainda é usado hoje em dia. Os estados modernos nem sempre vencem guerras com bombas ou tanques. Eles vencem com a confusão, inundando a internet com narrativas contraditórias, transformando símbolos em armas que ninguém consegue decifrar completamente, fazendo você duvidar do que vê até que pare de confiar no seu próprio julgamento. Roma fazia a mesma coisa há 2000 anos com dodecaedros de bronze. E funcionou tão bem que ainda estamos debatendo isso no YouTube hoje à noite. É por isso que essa descoberta é pior do que pensávamos. Significa que os romanos não eram apenas mestres das estradas e das legiões. Eles eram mestres do campo de batalha psicológico. Eles criaram o próprio mistério como arma. E o dodecaedro Norton Disney é a prova, a chave, que finalmente desvenda esse engano. Então agora vem a pergunta incômoda se Roma conseguiu desvendar o maior enigma da arqueologia e nos manteve perplexos por 17 séculos. Quais outros mistérios que ainda nos intrigam podem nem ser mistérios de verdade? E se forem apenas mais armadilhas psicológicas de Roma funcionando exatamente como planejado? Porque aqui está a verdade mais impactante. Os romanos não conquistavam apenas com legiões, conquistavam com a mente. E 2000 anos depois ainda caímos nessa armadilha. Talvez esse mistério não seja apenas sobre Roma, é sobre nós.
Se o próprio mistério era a arma, que outros artefatos escondem o mesmo truque. E se o passado não estiver perdido, mas sim deliberadamente sem solução? Será que já estamos vivendo versões modernas dessa decepção? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se para mais conteúdo. Obrigado por assistir.